é sábado, dia 30 de setembro de 2017. No início da semana nós fizemos uma filmagem aqui na beira da BR-369, onde nós estamos agora, que nós falamos sobre o Trópico de Capricórnio. E alguma coisa em torno de uns 8 quilômetros dali, existia na década de 60, 70, um local muito interessante que ficava aqui na saída de Apucarana. Lá para trás, vocês estão vendo, é Apucarana. Hoje aqui também já é Apucarana, mas no passado aqui havia uma série de casas noturnas, porque naquela época, 60, 70, boates, casas de shows não podiam funcionar na cidade. Então ela tinha que ser segregada em lugar afastado da cidade. Então nesse local aqui funcionava casa de prostituição, casas noturnas só para shows, boates, aluguéis de quarto, essas coisas assim, né? Então era quase uma cidade aqui. Só funcionava à noite, então à noite era muito bonito, era luzes de neon, bastante luzes azuis, vermelha, amarela, né? Tudo muito bacana. A gente conhece porque a gente vinha como criança de menor de idade, e a gente, como era próximo da cidade, a gente vinha a pé e ficava olhando pelas frestas, porque as casas eram de madeira, a gente ficava olhando pelas frestas o que acontecia lá dentro, que eram shows de striptease, cantores que vinham se apresentar na cidade, coisas assim. Eu quero mostrar para vocês mais de perto ali, para contar algumas historinhas que apareceu na nossa cabeça, uma forma de relembrar um pouco as coisas do passado, ok? Vamos lá então? Bom, gente, era nesse lado aqui, ó, toda essa extensão. Hoje já não tem mais nada que lembre aquela época, nenhum pedaço de madeira, mas o terreno era aqui. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Qual o seu nome? Flávio. Hein? Flávio. Flávio? É. Você mora por aqui, Flávio? Sou proprietário desse barracão aqui. É? É. Do que é isso aí? Eu fabricava camiseta. Ah, camiseta? Isso. Você tá quantos anos aqui? Uns 15 anos. 15 anos? Com esse barracão aqui. E você nunca ouviu falar do 51? Nunca ouvi falar. Mas você é a quarta pessoa que eu pergunto aqui informação para ver se eles podem contar alguma historinha interessante a respeito. Sim. E nenhum deles conhece. Eu realmente nunca tinha ouvido falar. Não. Nossa. Eu frequento aqui a região, o fundo. Eu frequento o fundo aqui e não conheço não. Tem um senhor que tem um bar amigo meu ali, então eu nunca ouvi nada não. Nossa senhora. Mas você vê como é a coisa, né? Porque tem muitas histórias aqui. Sim. E as pessoas nem sabem que estão em cima de muitas histórias.
né? Sim. Aqui realmente eu tenho algum conhecimento, mas imagine a quantidade de pessoas que frequentou aqui, né? Sim. É isso aí. É isso aí. Um abraço, viu? Tudo de bom. Aí, tudo de bom. Ok. Então, era aqui atrás que funcionava o 51, né? E lembrança que eu tenho é que quando eu tinha acho que 14 ou 15 anos, eu jogava futebol lá em Apucarana com os amigos. Eles eram todos maiores de idade e eu era o caçulinha e menor de idade. E um dia um deles soube que eu nunca tinha feito sexo na vida. Eles se cotizaram e me trouxeram aqui e foi o nosso debut nessa área. E foi bacana porque a gente era criança e depois dessa noite a gente se sentiu como se tivesse tornado homem, né? E foi uma dessas casas que havia antigamente nessa região. Outro fato importante que marcou bastante na minha vida foi em 70 que a gente estava no quartel e na véspera do Dia das Mães eu estava de guarda na lateral do quartel e acho que por volta das 9 horas da noite vimos aproximando um carro em alta velocidade. Ali na região do quartel você não pode andar em alta velocidade, então estava de farol alto e alta velocidade. Eu imediatamente engatilhei o fuzil e apontei para eles, porque naquela época o risco de ataque a quartéis era muito grande, porque havia a turma do capitão Lamarck que estava atacando quartéis, havia também o problema dos subversivos, terroristas. Naquela época estava bastante complicada a situação no país. Então a gente não titubeou, gritei para eles pararem e apontei a arma, e aí o pessoal baixou o farol do carro e quando eu consegui iluminar para dentro do carro, vi que estava um bando de rapazes sorrindo. É aí que percebi que eram colegas do quartel que estavam lá. Sony, Wagner, Charrão, Parteira. E eu perguntei para ele, mas como é que vocês estão de folga e vêm passear no quartel, gente? Vá! Estão querendo ser presos? E aí eles nos disseram que estavam indo se divertir lá no 51, que era aqui. E aí me convidaram também para vir, mas não tinha jeito, estava de guarda. E eles saíram em disparada. E passados cerca de 20 minutos, lá da parte que eu estava, dava para ver o pátio do quartel. E nós vimos uma grande movimentação de carros, gente correndo, saindo do carro em disparada. E quando eu saí da guarda, acho que talvez por volta das 10 horas, que eu soube da notícia que eles haviam se acidentado e o Wagner e o Sony haviam morrido. O Charrão, o Parteiro estavam tudo quebrado, machucado, e foi uma noite terrível. O Wagner e o Sony foram meus colegas do primário, estudamos desde o primeiro ano até o quarto ano juntos, e os dois eram inseparáveis, né? Onde ia um, ia outro, e até na morte eles foram juntos. Então foi um momento muito triste da nossa história. Tem uma outra história que também que não é nossa, mas uns tempos atrás nós assistimos um vídeo em que o Benedito Seviero, que é compositor de mais de 2.000 canções sertanejas, ele já é falecido, faleceu em 2016, mas numa entrevista num programa de Ribeirão Preto, ele estava comentando sobre como ele compôs a música mais famosa dele, que é a Boate Azul. Essa música já foi gravada por mais de 1.000 intérpretes diferentes e é uma música muito conhecida no Brasil. E ele, na sua explicação, disse que a fonte de inspiração foi uma boate chamada Night Blue.
ficava nesse local. Então ele disse que em 1963 ele veio acompanhando o cantor José Lopes para fazer um show nessa boate Night Blue, que na canção dele virou Boate Azul. E a casa lotada, muita gente para assistir o show, e de repente as casas começaram a fechar. E disseram que o show não ia ter o show, tendo em vista que naquele dia havia falecido o Papa João XXIII, e talvez por determinação dos militares na época que comandavam o país, eles tiveram que fechar as portas em homenagem ao Papa. E ele disse que observou o pessoal meio perdido, sem saber para onde ir, porque a cidade não tinha mais movimento nenhum, porque o único lugar que podia funcionar são essas casas que ficam afastadas da cidade, mas como todas estão fechadas, então isso aí deu inspiração para ele fazer essa música. Mas então, existem muitas histórias, essas é algumas que a gente tem lembrança, tem uma outra de uma das meninas desse local que acabou virando amante de um rico empresário da região, e depois acabou se tornando esposa e virou uma socialite de destaque nacional. Mas aqueles vídeos que haviam a respeito dessa pessoa sumiram de repente do YouTube. Ok, acho que tem que preservar mesmo, né, gente? Mas são histórias que, como essa pessoa que nós estamos conversando agora, faz 15 anos que ele mora aqui e nem sabe que no passado tinha acontecido alguma coisa nessa região. Então é um local que houve muitas histórias, mas o tempo vai passando e a gente acaba enterrando essas histórias. Ok? Era isso que nós tínhamos para falar, somente uma curiosidade. Ok? Até a próxima!